UniSMG, Centro Universitário do Sul de Minas. Licenciatura em Física e Matemática. Apresentação do PIC do quarto semestre deste ano de 2015. A Física e a Matemática no Parque de Diversões. Roda Gigante. Equipe: Adriel Pereira Maciel, Licenciatura em Matemática. Geison Messias Maciel, Licenciatura em Física. Resumo: a roda gigante ou panorâmica é um brinquedo típico de parque de diversão, formado de duas rodas paralelas que giram em torno de um mesmo eixo, suspensas em duas torres verticais e sustentando em suas circunferências bancos oscilantes para duas ou mais pessoas. Introdução. A proposta desse PIC é expor os assuntos e atividades referentes ao projeto da roda gigante, bem como seu desenvolvimento simulado para expor as leis matemáticas presentes. As atividades descritas consistem na implementação do projeto, montagem do protótipo e discussão dos resultados obtidos. Desenvolvimento. Na roda gigante, são aplicadas várias leis da física em sua construção e movimentação. Podemos destacar a força centrípeta, a força peso e a força normal. Força centrípeta é a força resultante que puxa o corpo para o centro da trajetória em um movimento curvilíneo ou circular. Objetos que se deslocam em movimento retilíneo uniforme possuem velocidade modular constante. Entretanto, um objeto que se desloca em arco com o valor da velocidade constante possui uma variação na direção do movimento. Como a velocidade é um vetor de módulo, direção e sentido, uma alteração na direção implica uma mudança no vetor velocidade. A razão dessa mudança na velocidade é a aceleração centrípeta. O movimento circular, como diversos conteúdos da física, também possui grande aplicação cotidiana. No movimento da roda de uma moto, da roda gigante em um parque de diversão, etc. Da mesma forma que encontramos a aceleração no movimento escalar, também a encontramos no movimento circular. Quando um corpo descreve uma trajetória circular, é porque sobre ele atua uma aceleração, cuja direção aponta sempre para o centro do círculo, tendendo a mudar a direção da velocidade linear. Pelo fato de essa aceleração apontar para o centro, ela recebe o nome de aceleração centrípeta. De acordo com a segunda lei de Newton, a força que age sobre um corpo provoca uma aceleração nele, sendo a direção dessa aceleração perpendicular ao vetor velocidade linear. Portanto, a aceleração também sempre aponta para o centro da curva. Quando se trata de um movimento circular uniforme, a aceleração tangencial é zero. Porém, somente existirá aceleração centrípeta. Na figura, há uma partícula descrevendo um movimento circular uniforme, sentido anti-horário, cuja aceleração centrípeta pode ser determinada em 4 pontos distintos. Podemos ver que a velocidade linear da partícula é tangente à trajetória, já que a aceleração centrípeta possui a direção do raio da circunferência. A aceleração centrípeta e a velocidade linear descritas pela partícula possuem módulos iguais, porém, com o passar do tempo, elas variam em sentido e direção. Conhecemos a aceleração centrípeta de um movimento circular da seguinte maneira: a aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado sobre o raio. Fazendo uma relação da aceleração centrípeta do movimento circular uniforme em função da velocidade angular do mesmo movimento, temos aceleração centrípeta é igual a ômega vezes o raio ao quadrado sobre raio, que passará a ser aceleração centrípeta é igual a ômega ao quadrado vezes o raio. Então, como resultado de discussão, vamos falar um pouco do movimento circular. O que é o movimento circular? Um móvel ele está em movimento circular uniforme quando a sua trajetória é circular e o modo da sua velocidade permanece constante, ou seja, é o mesmo. No dia a dia, nós podemos ver alguns exemplos de movimento circular. Por exemplo, um disco, ou então um CD, as pás de um ventilador, ponteiros do relógio, os bancos da roda gigante, a própria roda gigante. Temos também os pneus de um carro, de uma bicicleta, de uma moto, por aí vai. Então, o movimento circular uniforme é um movimento periódico,
porque ele é um movimento que se repete em intervalos de tempos iguais. Quer dizer que o móvel passa várias vezes pela mesma posição, nas mesmas condições de velocidade e aceleração. Quais são as características desse movimento? A velocidade vetorial é constante em módulo e é variável no sentido e na direção. A trajetória é sempre circular. A velocidade escalar é constante. A aceleração tangencial é nula. Por que ela é nula? Existe aceleração centrípeta, certo? A aceleração centrípeta aponta sempre para o centro da trajetória. Nessa figura temos um corpo descrevendo uma trajetória circular, mostrando a sua velocidade vetorial. Ela é sempre tangente à trajetória. Então, dentro do movimento circular, nós temos a grandeza conhecida como frequência, que é representada pela letra F minúscula. O que é a frequência? É o número de voltas que o móvel realiza na unidade de tempo, seja esse tempo em segundo, minutos ou horas. E a frequência é encontrada pela seguinte relação: 1 sobre t, porque a frequência é o inverso do período. Vamos a um exemplo. Uma roda realiza 30 voltas em 5 segundos. Determine a sua frequência. Então, a frequência vai ser o número de voltas na unidade de tempo. Então, vai ser 30 sobre 5. Logo, 30 dividido por 5 é igual a 6. Então, a frequência é igual a 6 Hz. A frequência de um movimento circular uniforme é também muitas vezes expressa em rotações por minuto, RPM. Então, 1 Hz equivale a 60 RPM. O período, que é representado pela letra T, é o intervalo de tempo que o móvel gasta para realizar uma volta completa na circunferência. E dentro do SI, Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão do período é o segundo. Então, como foi dito, o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. T é igual a 1 sobre F e F é igual a 1 sobre T. Então, nós temos os conceitos de velocidade escalar, linear e tangencial. A velocidade é a razão entre a variação de posição, arco percorrido ou distância percorrida, e o intervalo de tempo em que essa variação ocorreu. Então, ela indica a rapidez com que o móvel percorre a circunferência. Então, a velocidade escalar é V igual a ΔS sobre ΔT. Como o movimento é uniforme, a partícula percorre distâncias iguais em tempos iguais. Então, quer dizer que a velocidade é sempre constante. Então, aplicando essa equação de cima para uma volta completa na circunferência, a gente encontra a equação da velocidade. O comprimento de uma circunferência é expressado por essa equação. C é igual a 2π vezes r, quer dizer, circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. Como a frequência é 1 sobre t, então a velocidade angular vai ser 2π vezes r vezes a frequência. Ou então, v é igual a 2π vezes r sobre t. No SI, a velocidade escalar é expressa por metros por segundo. E a velocidade angular? A velocidade angular é a razão entre o ângulo descrito pela trajetória e o intervalo de tempo que se gasta para descrever esse ângulo. Ela indica a rapidez com que o móvel descreve os ângulos. Como o movimento é uniforme, ou seja, a partícula descreve ângulos iguais em tempos iguais, a velocidade angular também é sempre constante. Então, aplicando a equação para uma volta completa, nós temos ômega é igual a 2π vezes f. Ou então, como f é igual a 1 sobre t, ômega é igual a 2π sobre t. No SI, a unidade padrão da velocidade angular é radianos por segundo. E agora, dentro dessa linha de resultados e discussão, nós vamos apresentar o nosso protótipo. Olá, galera! Então, hoje vim aqui falar um pouco para vocês do nosso trabalho do PIC, onde ficamos responsáveis pela criação de uma roda gigante e onde ficamos responsáveis também a mostrar para vocês todos os procedimentos que são usados para que ela possa girar. Como todo mundo conhece, né, a roda gigante é um brinquedo típico dos parques de diversão. Ela é formada por duas rodas paralelas que giram em torno do mesmo eixo. Ela é suspensa em duas torres verticais, sustentando em suas circunferências bancos oscilantes para duas ou mais pessoas. A força centrípeta, que puxa mantendo o objeto preso à trajetória circular, onde só existirá a força de tração e do peso. O sistema, porção do universo que se estuda, neste caso, como o nosso trabalho, é a roda gigante, puxa para o centro da trajetória em um movimento circular, que possui o módulo da aceleração centrípeta apontando para o centro, pois trata-se de um percurso fechado e é ela
a força responsável pela mudança de vetor velocidade. Agora, vou passar para meu colega Geis, que irá colocar em prática tudo que acabei de falar e mostrar para vocês como funciona no próprio protótipo essa força, essa oscilação, como que ela se desenvolve, como ela gira, o que foi preciso para a construção dela, os materiais usados. Vou deixar essa parte com ele, ele vai falar melhor para vocês. Espero que tenha dado tudo certo, espero que vocês gostem, pois fizemos com bastante carinho, com bastante dedicação. Grande abraço a todos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jason do quarto período de Física do Unis. Estou fazendo esse PIC junto com o Adriel da Matemática. Como eu tenho formação em técnica e mecânica, fiquei responsável pela construção do protótipo. Então pessoal, vou mostrar para vocês aqui o nosso protótipo, o que eu usei para poder construir. A matéria principal é madeira, é MDF, madeira de fibra, que se usa em marcenaria. Ganhei de uma marcenaria 2 pedaços. Aí eu peguei e risquei 2 círculos com 30 centímetros de diâmetro. Fiz os raios, depois cortei com uma serra tipo tico-tico e montei a roda. Então tem 2 círculos iguais e para poder montar o círculo eu usei pedacinho de cabo de vassoura. E depois eu tive que colocar essa roda num eixo. Eu usei um eixo dianteiro de bicicleta. Usei rolamento também de bicicleta. E os garfos eu fiz de madeira, tanto esse quanto o outro aqui atrás. Fiz de madeira. E fixei 2 rolamentos, centralizei e coloquei a roda. O assento eu peguei cano de PVC, ó, esquentei um pouco e deixei ele em formato oval. Depois cortei e as laterais eu também fiz de MDF e depois parafusei. Parafusei de um lado, parafusei de outro. Por dentro tem um calço também feito de cabo de vassoura. A base também é de MDF, tudo é MDF. Então eu vou explicar como que eu fiz a motorização da roda. Para quem não conhece, esse motor aqui é um motor de toca-fitas antigo, é um motor de alimentação 12 volts. Então eu peguei esse motor, fixei numa base, essa base aqui, e coloquei no eixo uma mola de torção. Porque como eu fiz essa roda manualmente, então eu não consegui que ela ficasse inteiramente balanceada. Por isso ficou algumas trepidações. Pus essa mola de torção para o motor conseguir acompanhar esses altos e baixos na superfície da roda. Então ela funciona assim, ó. Ela impulsiona o motor para cima e também permite que ele acompanhe a trepidação da superfície. Esse parafuso aqui é um limitador do curso da mola e também serve como regulador de tensão. Se o motor estiver muito apertado, eu coxo ele para baixo, ele puxa a mola e alivia a tensão. E do contrário, se estiver muito folgado, eu solto, ele sobe e força a tensão da mola. Vamos entender como que eu fiz a ligação elétrica. É uma ligação simples. Eu usei um interruptor de luz residencial comum. Peguei, furei a madeira, encaixei o interruptor, né? Então é uma ligação monofásica simples, ó. Um fio vai direto para a alimentação, o outro passa pelo interruptor, né? Que corta a corrente. Aqui eu pus uma tampinha de garrafa para fixar os fios. E nessa ponta aqui eu fiz a conexão elétrica. Como eu não tinha o conector certo, eu peguei um bico de roda de carro. Eu percebi que esse bico encaixava certinho na conexão. Esse fio é encapado de borracha, esse bico. Peguei, tirei a borracha, fiz um buraco, fiz um furo, encaixei o bico, soldei um fio na lateral e o outro eu passei por dentro. Então tem mais um fio por dentro que vai ser o positivo. E essa alimentação aqui é um transformador de voltagem. Como esse motor tem alimentação 12 volts, então tem que pegar um transformador, né? Mais conhecido como fonte. Então essa fonte ela transforma 110 ou 220 volts em 12 volts. Então eu peguei essa fonte, conectei ali na ponte de alimentação, só ligar na tomada ali. Feita a conexão, a alimentação ligada, só acionar o botão que ela vai funcionar. É isso aí. No próximo vídeo vamos explicar quais são os princípios físicos que agem numa roda gigante.
E aí pessoal, estamos aí de volta. Então, falando dos conceitos físicos que atuam na roda gigante, estamos aqui com o nosso protótipo. Agora a gente colocou uma pintura, né, para melhorar a cara dele um pouquinho. Então vamos colocar ele em funcionamento aqui, ó. Então o primeiro efeito físico que se nota visualmente é o movimento circular. Esse movimento circular ele é uniforme. E dentro do movimento circular nós temos o conceito de período, né, que é o tempo que se leva para se completar uma volta. Vamos pegar uma pessoa, por exemplo, em uma cabine da roda gigante, ela leva sempre o mesmo tempo para se completar uma volta. Então a cada volta completa, ela completa um período. Esse período pode ser em segundos, minutos ou horas. E inversamente ao período, nós temos a frequência. Então, por exemplo, se ela leva 30 minutos para dar uma volta, a frequência dela vai ser 1 sobre 30 Hz. E também dentro do conceito de movimento circular, de rotações, nós temos o conceito de raio, que é a distância do centro até a superfície da circunferência. Nós temos o diâmetro, que é o dobro do raio. Nesse caso do protótipo são 30 centímetros, como já foi falado. E continuando, nós temos o conceito de velocidade escalar e velocidade angular. Então a velocidade escalar vai ser a distância que um corpo percorre em um movimento circular e o tempo que ele leva para isso. Vamos pegar uma pessoa em uma cabine, né? Então a distância que ela vai demorar para dar uma volta completa, dividindo pelo período, nós vamos encontrar a velocidade escalar. E essa velocidade escalar, ela é sempre constante, porque a pessoa, no caso na roda gigante, ela vai percorrer sempre a distância igual em intervalo de tempos iguais. E nós temos também o conceito de velocidade angular. O que é velocidade angular? É o ângulo que esse corpo descreve em um período de tempo. Do mesmo jeito que a velocidade escalar, a velocidade angular também é constante, porque ela descreve ângulos iguais em intervalos de tempos iguais. O próximo conceito é o conceito de aceleração centrípeta. Como nós estamos em movimento circular, então nós não vamos ter aceleração escalar, nós vamos ter aceleração centrípeta. Então, aceleração centrípeta, o corpo descreve o movimento sempre em direção ao centro. E juntamente com o conceito de aceleração centrípeta, nós temos o conceito de força centrípeta, que é o contrário da força centrífuga. A força centrífuga atua em curvas. Por exemplo, quando fazemos uma curva com o carro, a força centrífuga puxa o carro para fora da curva. No caso da força centrípeta, como esse corpo está preso à circunferência, então a força centrípeta vai jogar esse corpo sempre para o centro da circunferência. Em relação aos conceitos de velocidade e aceleração, nós temos que falar da velocidade vetorial e da aceleração vetorial. No caso da roda gigante, para onde vão apontar os vetores? O vetor velocidade escalar ele vai ser sempre tangente à trajetória circular. Como essa roda está rodando neste sentido, então o vetor vai ser sempre nesse sentido. E o vetor aceleração ele vai ser sempre no sentido do centro da trajetória. Ele vai sempre apontar para o centro. Pegando a ponta da caneta com a ponta do vetor, ele vai sempre apontar para o centro. Então, o que se pode concluir? Que o vetor aceleração vai ser sempre perpendicular ao vetor velocidade. Pegando uma caneta como vetor velocidade e outra caneta como vetor aceleração, eles vão estar sempre desse jeito. Vai ser assim, ou então assim, ou então assim. Então, basicamente, esses são os conceitos físicos presentes na roda gigante. Então, é o movimento circular, envolvendo todos os conceitos dentro do movimento circular, período, frequência, velocidade escalar, velocidade angular, aceleração centrípeta. E falando das forças, então são as forças peso, a força normal, contrária ao peso, e a força centrípeta, que joga o corpo para o centro da circunferência. Esperamos que vocês tenham gostado do protótipo. Obrigado. Conclusão. Então, como pôdes verificar, a física e a matemática estão presentes em nosso cotidiano, mesmo nos momentos de lazer. Com conceitos e análises simples, encontramos algumas grandezas físicas que talvez nem imaginávamos em um parque de diversões. A física e a matemática não são ciências absurdas ou fora de realidade, como escutamos muitas vezes os alunos comentando. E isso se deve aos docentes que não estimulam seus alunos a pensar na realidade e se restringem à monotonia de sempre,
usando apenas quadros e reproduzindo livros e textos. Os parques de diversões são atrações que quebram o gelo da rotina da sala de aula, fazendo com que os conceitos se solidifiquem de forma agradável para os alunos, trazendo a aproximação da física e matemática e as suas aplicações. Então, essa foi a nossa apresentação do PIC. Esperamos que vocês tenham gostado, né, de tudo que foi apresentado aqui, dessa parte teórica e também da apresentação do protótipo que a gente construiu. Para encerrar, a gente deixou aqui duas curiosidades sobre as rodas gigantes. Então, a primeira é como surgiu a roda gigante. Talvez ninguém saiba dessa história. A primeira roda gigante, que é chamada de roda de Ferris original, ou então roda de Chicago, surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX. Então, na época, ela foi feita para rivalizar com a Torre Eiffel, para ser uma concorrente da Torre Eiffel, que era a sensação da época. A Torre Eiffel tinha 324 metros de altura, e ela foi a peça central da Exposição Universal de 89. Então, essa roda gigante foi a maior atração da Exposição Universal de 1893, e ela tinha 80,4 metros de altura. Ela foi projetada e construída por George Washington Gale Ferris, Jr., que ele era pós-graduado no Instituto Politécnico Rensselaer e construtor de pontes em Pittsburgh, na Pensilvânia. A roda pesava 71 toneladas, tinha um eixo de 45,5 metros, que naquele tempo compreendia a maior cavidade forjada do mundo, que era fabricada lá em Pittsburgh também. Então ela tinha 33 cabines, cada uma equipada com 40 cadeiras giratórias, e cada cabine era capaz de acomodar até 60 pessoas. Então ela tinha capacidade total de 2.160 pessoas. Nessa imagem aí nós temos essa roda gigante, a roda de Ferris, que na época foi a sensação lá. Então a exposição internacional terminou em outubro de 1893. A roda foi fechada em abril de 94, desmontada e guardada até o ano seguinte. Depois, em seguida, ela foi reconstruída no lado norte de Chicago, e lá ela ficou em operação de 95 até 1903, quando ela foi desmontada de novo. Em seguida, ela foi transportada por ferrovia até St. Louis para a Feira Mundial de 1904. Então, finalmente, ela foi implodida em 11 de maio de 1906. E a segunda curiosidade, talvez se alguém não conheça, nós temos aí as duas maiores rodas gigantes do mundo atualmente. Então, a primeira, lá em cima, é a London Eye, em Londres, no Reino Unido. Ela tem 135 metros de altura. Ela foi inaugurada em 31 de dezembro de 99 e aberta ao público em março de 2000, porque na inauguração oficial ela teve alguns problemas técnicos, então ela só foi aberta ao público alguns meses depois. E ela era a maior do mundo, e atualmente ela é a maior da Europa. E aqui embaixo nós temos a Singapore Flyer, que fica lá em Singapura. Ela tem 165 metros de altura. E atualmente ela é a maior roda gigante do mundo, ganhou ela de Londres. Ela iniciou sua rotação em 11 de fevereiro de 2008. Diz que estão construindo uma maior ainda lá em Nova York. Se ela for realmente construída, essa pretende ser a maior do mundo. Então, pessoal, encerramos aqui nossa apresentação. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Boa semana e até mais.